Salve, salve, moçada! Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos começando a nossa aula de Introdução às Leis Trabalhistas, ILT. Essa é uma aula para o 9º ano, um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando, né? E aí eu quero também saudar o Plínio, o nosso intérprete de Libras que está aqui conosco, né? E faz esse trabalho muito importante para que as nossas aulas sejam acessíveis a todos e todas, tá bom? Então, também um abraço para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, e, enfim, de outras redes, todos que estão batalhando aí pela educação no Brasilzão aí inteiro, né? Então, acho que é através da educação que a gente pode realmente tornar o nosso país melhor. E é justamente, já quero começar o dia saudando, né, o Paulo Freire, fazendo essa homenagem, né? Nós sabemos que no próximo dia 19, nós celebramos o centenário do Paulo Freire. Tem gente né, é um intelectual reconhecido no mundo inteiro, como um dos grandes pensadores da educação, né, que trouxe uma contribuição maravilhosa para a educação no Brasil, no mundo, e que nos, né, possibilita continuar pensando continuamente e pensar a educação como um ato de amor, como um ato de entrega, de liberdade, de pensar sobre o mundo. Tem gente que realmente não quer celebrar, está no lugar deles, é um direito também de não celebrar, mas é também importante pensar justamente o seguinte, que quando se recusa um intelectual de um porte de Paulo Freire, que é celebrado no mundo inteiro, né, talvez os interesses daqueles que se recusam sequer a citar o nome dele, são outros que não da liberdade de promover uma educação melhor, de promover uma sociedade melhor. Então essas pessoas ficam de fora, como eu aprendi uma vez, né? Quem não está na roda não dança porque não quer, e aí no nosso caso, né, não abraça essa educação libertária, não abraça essa educação que busca romper com a opressão, porque não quer e pronto. Mas nós, no nosso papel, a gente celebra assim o Paulo Freire, e viva Paulo Freire, viva o centenário do Paulo Freire, e essa frase é uma das que realmente, das que eu mais gosto, né, de pensar o Paulo Freire, quando ele diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, e aí ele chama a atenção para essa grande importância da educação, ao mesmo tempo que ele também diz que a educação ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas, ela ajuda a mudar as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E aí é pensando no Paulo Freire que a gente constrói essas aulas de ILT, chamando a atenção para o mundo do trabalho, chamando a atenção para a dificuldade dos trabalhadores e trabalhadoras, chamando a atenção para que a nossa juventude possa se inserir no mundo do trabalho de forma mais consciente, mais qualificada, não é? E que possa realmente construir um futuro melhor para ela, para as suas famílias, né? E para a sociedade brasileira como um todo. Então esse é o propósito, é isso realmente que nos ilumina a pensar a educação, construir um mundo melhor. E é justamente isso. Aí eu vou chamar a atenção, gente, para o nosso aplicativo, tá? Então, quem não baixou ainda o aplicativo do Educa Recife, vai lá na loja, né, de aplicativos do Android, do sistema iOS. Vocês vão ter aí o QR Code, né? Primeiro o QR Code do sistema Android, né? Então, vocês podem já, né, captar aí e baixar o nosso aplicativo. E também do iOS, tá? Para quem tem um outro sistema do iOS, pode baixar também um aplicativo e pode ir direto na loja, como eu falei para vocês. O importante é que vocês baixem o aplicativo e comecem a conversar conosco. Então, a gente está ainda, né, tá nesse momento inicial, mas nas próximas aulas a gente já vai poder interagir melhor. Estou com o meu aqui aberto, daqui a pouco eu vou pegar para ver se alguém mandou uma mensagem, né, e a gente poder conversar um pouco, tá? Então, olha, a nossa aula de hoje, aliás, na aula anterior, nós discutimos o mundo do trabalho hoje, a gente já, né, introduziu um pouco de qual o cenário do trabalho, quais as perspectivas para o futuro, né, do trabalhador, da trabalhadora, o que é que nós podemos fazer, nos preparar melhor para encarar o mundo do trabalho. O que é que nós podemos fazer para melhorá-lo? Então foi esse o objetivo, né? Um estudo do mundo do trabalho na atualidade, discutimos os processos de mudança e as atividades profissionais do futuro. O nosso robozinho está lembrado aí, está antenado no que nós já trabalhamos. Na aula de hoje nós temos isso aqui, ó. O que é que a gente vai pensar? É uma discussão sobre o mundo do trabalho formal e o trabalho informal. Então, estudar as diferenças entre trabalho formal e informal, discutir as condições de trabalho no Brasil da atualidade, que é muito importante, e compreender a ideia de empreendedorismo. Nós vamos começar a discutir essa ideia de empreendedorismo
né, ao final da nossa aula de hoje, só chamando a atenção para um ponto que depois eu vou, né, depois a gente desdobra nas aulas seguintes, tá certo? Mas enfim, então a gente começa já com duas provocações, que são essas aí, que a gente vai ver aí na tela. Primeiro, ó, as pessoas inseridas nas condições de trabalho informal possuem os mesmos direitos de quem trabalha em uma empresa, num trabalho formalizado. Será que essas pessoas possuem os mesmos direitos mesmo? Então é uma questão que a gente vai pensar aqui já né, para o início da nossa aula. Possui os mesmos direitos ou tem condições diferentes? Então, essa é uma primeira questão. A outra também que nos estimula a pensar essa aula é justamente essa aqui, ó. O número de pessoas trabalhando nas ruas, num trabalho, num comércio informal, principalmente no comércio, né, de rua, tem aumentado nos dias de hoje? Será que vocês têm percebido isso? Se sim, por que será? Né? Por quê? Então, é uma outra pergunta para a gente pensar aqui na nossa aula de hoje. Hoje eu tenho, né, eu fui para a rua para falar com alguns trabalhadores, né, e trabalhadores que estão atuando num comércio informal e perguntar qual a percepção dele da voz aos trabalhadores, que é algo importante, que inclusive é um aspecto dessa educação freiriana. Né? As pessoas precisam falar sobre sua realidade, sobre suas experiências de vida. Então é isso, tá certo? Então, pensou nessas duas questões, como é que vocês imaginam isso aí? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então é o seguinte, qual a diferença, né? Esse é o nosso robozinho que está perguntando aí, qual a diferença entre os dois, entre o trabalho formal e o trabalho informal? É isso que a gente vai pensar agora. Então, logo de cara, vou dar já uma primeira definição aqui para vocês. Quando a gente pensa num trabalho formal, gente, o trabalho formalizado, vocês têm a imagem da carteira de trabalho, que é um documento fundamental para o trabalhador e trabalhadora, porque é através dele que se registra, através dela, né, da carteira. Hoje tem a digital já, né, então não necessariamente precisa do documento impresso, mas é através do registro na carteira de trabalho que se formaliza um contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. E a partir dali, né, esse trabalho ele está regulamentado, quer dizer, ele deve atuar, deve acontecer de acordo com as leis do mundo do trabalho. Então, o trabalho formal, ele se caracteriza pelo registro oficial numa carteira de trabalho e, uma vez registrado, o trabalhador está assegurado ou assegurada pelas leis trabalhistas. Então, essa é a condição do trabalho formalizado. Quando a gente diz formal, é porque ele está regulamentado, está de acordo com as leis. Então, o empregador, a empregadora pode até solicitar que você faça alguma coisa que está fora da lei, mas você tem o direito de dizer, não, não posso fazer isso, não vou fazer isso, porque a lei determina que o meu trabalho é dessa forma. Assim como, né, ambos os lados devem cumprir um acordo que está pré-definido, está bem organizado ali na legislação, tá certo? Então, o nosso robozinho está perguntando ainda, né? Tem mais perguntas. Nosso robozinho é perguntador, que bom. Que direitos são esses, professores? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Vou mostrar alguns direitos que são assegurados. A gente vai desdobrar isso. Eu vou falar um pouco mais sobre legislação trabalhista mais adiante, mas eu posso destacar aqui, ó, garantia de um salário mínimo, pelo menos um salário mínimo, ele é garantido, né? Não existe trabalho formal sem que tenha como referência o pagamento do salário mínimo. A regulamentação da carga horária de trabalho, então, existem categorias diferentes, né, e o tempo de trabalho ele pode mudar, né, de acordo com a categoria. Mas, de modo geral, são 220 horas por semana, né, no máximo, essa carga horária é máxima, tá bom? E aí é discutida, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. A garantia, né, eu coloquei 2 vezes aí, está viajando, o professor está viajando, deveria ter outro tópico aí, mas eu vou avançar aqui. Então, férias, descanso remunerado, o fundo de garantia por tempo de serviço, que é um valor que é depositado na conta do trabalhador mensalmente e ao final se caso o trabalhador ou trabalhadora for demitido do trabalho, né, sem justa causa, então tem direito a sacar, né, o valor do FGTS e mais uma multa de 40%, a gente vai explicar isso mais adiante, pode usar inclusive esse dinheiro para financiar imóvel. Então, enfim, existem alguns direitos que se asseguram a esse trabalhador, a essa trabalhadora, tá certo? Quando o trabalho ele é formalizado, quando esse trabalho é estabelecido ali a partir da assinatura da carteira de trabalho, né, o empregador vai lá e registra, esse trabalhador ou trabalhadora passa, né, a ser protegido por uma legislação que, como a gente tem visto nas aulas de ILT,
elas foram construídas, foram, né, conquistadas na base de muita luta, muito sufoco por parte do trabalhador e trabalhadora, e que são fundamentais para a gente viver, para a gente trabalhar hoje com segurança, né? Então, estou falando aqui na condição de trabalhador, e para o empregador, a empregadora também, que exista um acordo claro entre as partes, tá bom? Então é isso, né, a questão do trabalho formal. Mas, eu estou destacando aqui, ó, alguns casos, né? Trabalhador da construção civil, uma trabalhadora no escritório, um motorista, né, de uma empresa, por exemplo, de transporte urbano, né, de ônibus, um advogado que trabalha numa empresa, uma professora ou uma médica, enfim. Então, nós temos aí exemplos de pessoas que trabalham, que atuam no mercado formal, tá certo? Estão associados a uma empresa com carteira assinada, tá certo? Então, esse seria o quadro do trabalho formal, tá certo, gente? Então, estou só mudando aqui justamente para a gente poder destacar a importância desse tipo de trabalho, uma vez que, quando regulamentado, quando dentro das leis, trabalhadores e trabalhadoras, assim como os empregadores e empregadoras, estão estabelecidos dentro de um acordo, né? E esse acordo é importante que não seja, que seja respeitado, que seja cumprido, justamente porque isso nos distancia, nos aponta aqui num processo de uma história de avanço, de conquista, contrário do que era, por exemplo, no Brasil no início do século, em que não se tinha direito nenhum, né? A gente viu um processo de muita violência ao qual o trabalhador e a trabalhadora estavam submetidos. Então, a situação realmente era complicada, mas depois de muita luta, muita conquista, chegamos a esse cenário de hoje com a legislação muito clara lá, que passou por mudanças recentemente, que é sempre repensada, mas que o trabalhador, especialmente a trabalhadora, que são diretamente, né, objetos dessa legislação, devem justamente estar discutindo, devem estar pensando, não deixar com que os outros decidam o que é, o que não é a legislação. Acho que, assim como foi historicamente conquista dos trabalhadores e trabalhadoras, nós devemos estar muito ativos nesse processo de resguardar, proteger, lutar por ela e, claro, discutir qualquer possível mudança para a legislação, tá certo? Então é isso. Vamos avançando aqui para a gente pensar outras formas de trabalho, né? Então, sobre o trabalho informal, o que nós temos a dizer sobre o trabalho informal? Ao contrário do trabalho formal, que está lá regulamentado, né, registrado na carteira, é uma atividade profissional realizada sem que seja regulamentada através da legislação trabalhista. A carteira de trabalho não é assinada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: seja por opção do trabalhador, trabalhadora, seja por conta das condições econômicas do país, ou, enfim, o sujeito não consegue encontrar um emprego em uma empresa, né, não consegue ser registrado, então vai trabalhar por conta própria. Seja por das duas opções, seja pelas circunstâncias, seja porque por escolha mesmo. Então essas pessoas, elas podem abrir um comércio, elas podem realizar, ofertar algum tipo de serviço, enfim, elas podem, né, se empregar em uma diversidade de atividades sem que esteja vinculado à empresa, sem que esteja, algum tipo, a carteira de trabalho assinada. É isso que eu queria dizer. É importante também colocar o seguinte, né, que esse trabalhador ou trabalhadora pode sim continuar pagando, né, o FGTS, né, e, enfim, né, pode pagar as taxas, né, que regulamentam o mundo do trabalho, o INSS, perdão, esse era o termo, né? A gente vai explicar isso um pouco depois, tá? Como é que isso funciona. Isso não quer dizer que fica totalmente destituído de direitos, é a pergunta do nosso robozinho. Então, o trabalhador ou trabalhadora atua por conta própria, certo? Certo, então é isso. O trabalho informal, ele está por conta própria, ela está por conta própria, tá? Agora, é importante dizer uma coisa, tá? Então, chamando a atenção. Se uma empresa emprega uma pessoa e não assina a sua carteira, e aí nega assim os seus direitos trabalhistas, está praticando um ato ilegal, tá certo? Por quê? Porque aqueles direitos estão sendo negados. E aí essa empresa pode ser denunciada e, uma vez denunciada, vai haver uma investigação e ela pode ser punida, pode pagar uma multa e o trabalhador ou trabalhadora indenizado ou indenizada, tá? Porque aí é que tá, uma coisa é o trabalhador pelas circunstâncias e por escolha pessoal de trabalhar por sua conta própria, outra coisa está vinculada a uma empresa sem haver algum registro. Já passou o tempo
que as empresas empregavam as pessoas e não registravam na carteira e não, né, pagavam seus direitos. Isso era do passado, quando não tinha nada. Mas hoje existe toda uma regulamentação e isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então a gente não pode confundir, né, uma inserção do trabalhador no mercado informal com uma empresa que age de forma desonesta e não assina a carteira do trabalhador ou trabalhadora. Então são coisas diferentes, tá? Então a gente não pode aceitar que, né, pessoas sejam empregadas e a empresa ela não faça todo o processo legal e negue o direito das pessoas de gozarem dos seus direitos, né, dos direitos trabalhistas, de vivenciarem os direitos trabalhistas. Beleza? Então é isso. Tá? Mas vamos avançar aqui para a gente continuar pensando esse mundo do trabalho informal. Tá? A gente tem aqui, ó, o caso de Dona Maria. Dona Maria, ela vende cachorro quente. Tá? Então, ela resolveu, por conta própria, abrir um pequeno comércio e aí ela se insere no mundo do trabalho informal. Ela não vai ser uma empresária por conta disso, por conta de toda uma série de discursos. É uma trabalhadora que está lutando ali para sobreviver, então ela abriu uma carrocinha ali de cachorro-quente. E aí o nosso robozinho diz assim, existe vantagem no trabalho informal? Bom, a gente precisa pensar nisso. Será que existe alguma vantagem para o trabalho informal? Eu diria que sim. A gente pode encontrar, sim, algumas vantagens. Né? Aqui nós temos também, né, Dona Josefa, que abriu também uma banca, né, de materiais, de produtos agrícolas orgânicos, né, de verdura. Então, ela está vendendo aí couve, cenoura, enfim. E aí, ela está lá, né, ofertando seus serviços. Qual a vantagem dela? Ela trabalha para ela faz o horário dela, tá certo? Então, tudo aquilo que ela organizou, que ela compra, que ela vende, o lucro, é tudo dela, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela também assume suas responsabilidades acerca da condição a qual ela está inserida. Mas, de modo geral, existe a vantagem, o qual essa trabalhadora, especialmente, ela tem independência em relação nesse mundo do trabalho. Então, ela vai trabalhar, agora, claro, se ela for trabalhar um dia sim, um dia não, aí ela vai ter prejuízo. Mas, para sobreviver, né, então, se trabalha ali de forma muito rigorosa, dentro do tempo. Mas, de modo geral, eu queria dizer que a vantagem é ter um pouco mais de independência, tá? E trabalhar para si. Então, essa seria uma vantagem. Agora, será que, de fato, essa condição ela é realmente muito boa para o trabalhador ou para a trabalhadora? Será que todos têm condições de abrir um negócio, o negócio está muito certo, de ofertar um serviço e esse serviço prosperar? Principalmente considerando as condições econômicas, talvez não, né? Então, é uma coisa que a gente vai continuar pensando. Quais seriam as desvantagens? As desvantagens, gente, né, a gente pode pensar aqui, é justamente o fato do seguinte: quando você trabalha por conta própria, né, a responsabilidade toda é sua. E principalmente quando você não tem dinheiro, não tem capital para, por exemplo, fazer investimentos. Fazer investimento, eu vou abrir uma loja. Se eu não tiver dinheiro para abrir uma loja, claro que não vai dar certo, né? Se eu não tiver dinheiro para ficar repondo, diversificando, né? Se eu não tiver um retorno no mercado com a venda de produtos, por exemplo, não vai dar certo. Se eu vendo produtos ali que são de baixo valor, para sobreviver vai ser muito difícil, eu tenho que me desdobrar demais. Sem contar que, se eu ficar doente, eu paro de trabalhar, então não vou ganhar dinheiro nenhum, então eu vou ficar em condição diferente, difícil. Se acontecer um acidente comigo, eu não vou receber dinheiro nenhum, não vou receber indenização, enfim. Eu não tenho uma garantia, por exemplo, de ter um salário mínimo, pelo menos um salário ao final do mês, aquilo que foi, né, acordado, porque o trabalhador, a trabalhadora que está ali, né, inserido no trabalho formal, sabe que ao final do mês eu vou receber aquele valor, aquele salário. As pessoas que estão por conta própria, não. Então, pode ser mais, pode ser menos do que outras pessoas que estão no trabalho formal. Então, principalmente quando se considera as condições econômicas difíceis que nós vivemos hoje. Mas, de modo geral, é isso. O trabalhador ou trabalhadora do mercado informal não tem toda a cobertura, tá certo, que os outros trabalhadores teriam. Né? A passagem para ir trabalhar, né? o vale alimentação, um seguro caso o sujeito sofra um acidente ou fique doente para poder se afastar do trabalho. Então, quem está por conta própria, né, também está muito suscetível, né? Ou seja, está ali de acordo com as coisas que podem acontecer, às vezes nem sempre que acontece coisas boas, né?
Então a gente tem que estar ali preparado para tudo. Então tem que fazer ali um pezinho de meia para assegurar caso aconteça alguma coisa. O que é muito difícil para quem está já numa condição econômica complicada. Tá? Então essa seria uma desvantagem do trabalho, mercado de trabalho informal. Né? Você está por conta própria, por bom e por ruim. E frequentemente esse ruim é complicado, acontece com muita frequência. Enfim. Então, vamos lá, né, gente? Onde é que está o maior problema, gente? O maior problema, considerando vantagem ou desvantagem, é o seguinte: quando nós não temos a possibilidade de escolher. Ou seja, uma coisa é eu dizer assim, não, eu não quero trabalhar no mercado formal, tenho minha profissão, tenho a possibilidade de arrumar um emprego, mas eu quero ter mais liberdade, eu vou abrir meu negócio, eu vou oferecer o serviço por minha conta, porque eu quero, porque eu acho, inclusive, que eu vou viver melhor, vou ganhar mais dinheiro, né, enfim. A outra coisa é eu não ter chance de entrar no mercado formal e, por conta disso, eu ter que me virar. Então, penso que o maior problema aqui é o fato de não ter como escolher, você ser obrigado a. Então, essa é uma maior desvantagem, o maior problema nessa relação entre o trabalho formal e o trabalho informal, tá certo? Então, o nosso robozinho está dizendo, como assim não possuir escolhas? Então, olha, atualmente, se a gente for pensar, né, eu vou cortar para aqui para dizer o seguinte: o Brasil está vivendo uma crise econômica já de muitos anos. Essa crise econômica ela está impactando o mercado de trabalho. Cada vez menos empregos são oferecidos. A gente ainda, para completar, vivencia um cenário de pandemia. Muitas empresas fecharam e isso fez com que, né, o mercado de trabalho reduzisse. Então, nós temos aí um número alto de pessoas desempregadas. Eu chamei a atenção disso, eu estou trazendo novamente um dado que eu trouxe na aula passada. Em junho de 2021, nós tínhamos quase 15 milhões de pessoas desempregadas, 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Então, diante desse cenário, fica difícil o trabalhador ou trabalhadora, né, poder se inserir no mercado de trabalho formal, com qualidade, ou escolher o que quer fazer. Então, cada vez mais, as pessoas estão pressionadas a se virar para sobreviver. Então, esse é o maior problema. Diante de um cenário de desemprego, você ser obrigado a se virar para sobreviver. Tá certo? Então, é isso. Eu vou chamar aqui para vocês um trabalho que nós fizemos essa semana. Eu andei um pouco pelas ruas do Recife e nós observamos, né, a presença de pessoas que é um cenário que vocês devem conhecer muito bem, né? Quando a gente anda pelas ruas do Recife, a gente encontra muitos trabalhadores e trabalhadoras se virando para sobreviver, né? Vendendo mercadorias, seja lá mercadoria para aparelho de telefone, alimento, enfim. Então a ideia mesmo é brigar ali para sobreviver. Então eu fui conversar com esses trabalhadores e trabalhadoras para perguntar o seguinte: a primeira coisa, há quanto tempo está atuando ali no mercado de trabalho informal? Porque se eles têm percebido um aumento de pessoas na rua, aquela pergunta que eu trouxe aqui para vocês, se tem aumentado o número de pessoas lutando para sobreviver nas ruas, né, como é que eles percebem isso? Então, vamos ouvir aí o que é que os trabalhadores e trabalhadoras que estão atuando no centro da cidade têm a dizer para nós. Aqui não tem emprego, aí a pessoa tem que se virar. Como eu chego a uma certa idade que eu não pude trabalhar mais pela idade. Eu comecei com 36 anos na rua, hoje estou com 55, por causa também de o espaço de emprego que não oferecia, né, pela idade também da pessoa. Aí eu procurei esse ramo, até hoje estou há 21 anos trabalho na rua. Durante a pandemia, o desemprego ele ficou muito grande. Eu já estava desempregado há muito tempo também já. Então eu optei em vir para cá, porque eu já estava procurando emprego, estava botando currículo, mas em canto nenhum não estava conseguindo encontrar emprego. Então foi o único canto que eu achei específico de trabalho. A única maneira de levar o sustento para dentro de casa. Eu vendo água aqui de frente ao shopping, aqui para ganhar um pão de cada dia, né? Que esse serviço está muito difícil para a gente. E a gente não tem o que fazer para a gente não pegar, não quer dos outros, nem fazer uma vaga com ninguém. A gente sai para a gente vender uma água, uma pipoca. Ainda tem pessoa que ainda critica a gente
Porque a gente tá vendendo uma pipoca, fica escondendo o celular, fica olhando pra gente com uma cara feia. E a gente fica numa boa. A gente não reclama de nada, o negócio da gente só é vender a pipoca e a água da gente pra gente levar o trocadinho da gente pra casa. Rapaz, dificuldade não tem muito não. Eu já tive uns anos atrás, né? Mas na verdade eu tenho 21 anos trabalhando na rua. 21 anos. Mas pra mim a dificuldade que teve foi a pandemia agora, né? Em 2020 a gente teve que parar. Aí voltou aos poucos, tá normalizando aos poucos. Tá melhorando a situação do comércio, né? Dificuldades, rapaz, é só tempo de chuva, quando tá chovendo, tem vez que ele guarda-sol da gente, cai essas palhas e tal, e em cima rasga. São esse tipo de coisa. Às vezes o movimento não dá essas coisas, porque aqui tanto faz dar como não dá o movimento, entendeu? Aí vai variando. Dificuldade para quem está trabalhando atualmente é o fluxo. Está muito pequeno diante do que era antes das restrições da pandemia. O fluxo diminuiu porque o financeiro das pessoas apertou, muita gente perdeu o emprego, só que o quantitativo de vendedor aumentou muito comparado ao que era antes. É por causa do desemprego, né? A inflação sempre aumentando, né? Aí vai dando sempre desemprego também. Devido, infelizmente, esse presidente que entrou aí eu tô achando que o país não tá andando bem, não. Abastou bastante e tem gente pai de família que tá abandonando as casas porque não tem condição de trabalhar. Aí fica dormindo pela rua. Eu mesmo passo de noite quando eu largo, vou pra casa, vejo um bocado na rua dormindo, fico olhando, mas pior do que eu ainda tenho um lar, tenho uma família, ainda quem me recolhe, me dá uma força para fazer tudo isso para trabalhar. O desemprego aumentou muito por conta da pandemia. Empresas fechou, empresas demitiram, empresas faliram. Então muita gente ficou a mercê financeiramente. E quem tem filho, quem tem família, tem que recorrer a algo. E o comércio informal atualmente é o único que está com portas abertas a todo momento. Pois é, gente. Então vocês puderam acompanhar um pouco da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam nas ruas da cidade. Nós estamos falando aqui sobre essa relação entre o mundo do trabalho formalizado e o mundo do trabalho informal. E a gente, né, trouxe para vocês um pouco da realidade dessas pessoas que a gente cruza frequentemente nos transportes, nas ruas. E que na fala deles é possível perceber muitas das questões que a gente tem levantado aqui. O aumento do desemprego, a própria pandemia, tem feito com que mais pessoas tenham recorrido aí às ruas para vender produtos, seja como água, pipoca, enfim, cachorro-quente, equipamentos para aparelho celular, né, enfim, para o smartphone. Mas, assim, de modo geral, acho que é importante a gente poder pensar mais sobre esse mundo do trabalho, também ter um pouco mais de empatia com essas pessoas que estão lutando ali no dia a dia e também, claro, pensar no nosso futuro, né? Enfim, esperar que as coisas melhorem economicamente no país, mas também se profissionalizar, né? Buscar uma profissão, se qualificar melhor para que a gente possa, né, ter um pouco mais de segurança. Então, pensar o mundo do trabalho é pensar suas complexidades, é pensar os dramas, né? A gente se emociona junto com essas pessoas que estão ali, né, batalhando. O senhor fala, né, que ele tem visto cada vez mais pessoas nas ruas lutando para sobreviver. Então, esse é o cenário que nós temos hoje e que, ao pensar esse mundo do trabalho informal, a gente não pode só colocar ali de forma técnica e dizer assim, mas aqui existem suas vantagens e tal. É ver que a realidade das pessoas está realmente muito difícil e que as pessoas precisam estar na rua, precisam estar batalhando nas ruas para vender seus produtos, para sobreviver. A gente não pode nem romancear isso, a gente tem que pensar essa realidade e a gente tem que pensar como melhorar essa realidade. É o papel nosso da educação. E aí, gente, eu vou deixar aqui para vocês, como continuidade dessa atividade, junto com seus professores e professoras, vamos debater aí junto essas questões. Quais são as vantagens e desvantagens do trabalho informal? Porque, na atualidade, muitos trabalhadores ou trabalhadoras estão se inserindo na informalidade, então converse com o seu professor, sua professora, né? Vamos desdobrar essa discussão que nós trouxemos hoje, tá bom? Gente, então é isso, estamos acabando nossa aula de introdução às leis trabalhistas. Grande abraço, a gente se vê na próxima semana.